Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é o meu predileto, é muito importante. É sobre algo que falamos quase todo dia aqui na Escola Matriz e falamos que é muito importante que você saiba também. Então, para isso, trouxemos um grande convidado para falar sobre um tema que eu tenho certeza que você vai adorar aprender também, sobre programação. E para isso, trouxemos aqui o Hugo Souza, ele que é, afinal, programador, para contar um pouco da sua história para a gente, para contar um pouco sobre programação e sobre tudo isso que envolve esse grande universo. Seja muito bem-vindo, Hugo. É um prazer recebê-lo aqui no MatrizCast. Fábio, e aí pessoal, tudo bem? Cara, prazer é todo meu em estar aqui para poder contribuir. E eu aprendi uma coisa que eu não sei tudo, mas tudo que eu sei eu quero poder ensinar. Então, estou aqui para ajudar vocês aí. Olha que bacana, o Hugo ainda não sabe, mas eu costumo tirar frases aqui dos nossos episódios, eu faço reels para postar, e eu foi o primeiro episódio, né, o primeiro convidado que em menos de 1 minuto de episódio já me fez um reel, já me deu uma frase de impacto para que eu recorte aí, coloque nas nossas redes, alimentando esse grande episódio. Então, Hugo, a gente vai falar hoje sobre um assunto muito importante, que é o assunto de algo que cada vez mais está presente nas vidas de todos os profissionais, né? Seja ele em qualquer área que você vai imaginar, estamos vendo literalmente uma revolução tecnológica. Mas, para entender isso como foi a sua profissão, a sua escolha, né? Quando você escolheu, quando você se descobriu um programador, né? Então, eu gostaria de que a gente fosse nos primeiros passos, que você contasse um pouco para os nossos ouvintes como foi a sua escolha de programador, quando você entendeu como foi essa sua trajetória até que você decidisse que queria levar a programação para o seu futuro profissional e fizesse essa escolha, para estar aqui hoje contando um pouco para a gente sobre programação. Legal, muito bom. Cara, contar um pouco então aqui dessa trajetória minha, né? Mexer com tecnologia não foi a primeira coisa que eu fiz, né? Antes disso, eu já trabalhava ali com mecânica de bicicleta, um famoso bicicleteiro, né? Então, meu irmão, tudo, meu pai depois veio se envolver bem nisso. E aí, uma coisa que eu descobri foi o que eu não gostava de fazer. Então, tipo, já era um trabalho muito manual, que exigia um tanto certo esforço físico e também não tinha muito gosto por aquilo. E aí, olhando tudo que eu tinha habilidade de fazer, né, até descobrir que aquilo era uma habilidade minha, eu vi que eu gostava muito de editar foto, de mexer com Photoshop, essas coisas e tal. E por que que eu estava envolvido com isso? Porque na área lá da igreja onde eu frequento, eu também faço parte de uma comunidade, e eu trabalhava tipo na equipe de marketing ali. Então, eu sempre fui muito criativo, eu gostei muito dessa área de criatividade. E eu gostava de fazer os banners, as imagens, para poder ajudar o pessoal em todos os eventos. E nessa fase da adolescência, então, eu já estava descobrindo aquilo que eu não gostava e aquilo que eu tinha uma certa habilidade para fazer, uma criatividade. Eu fui começando a me expor a esse ambiente. Então, eu realmente chamava a responsabilidade para mim, eu me envolvia, buscava aprender, então, de várias formas. E foi quando eu comecei a conversar com meu pai e eu estava expondo para ele que eu gostaria de mexer com algo relacionado a computador. Então, até então, era tudo muito natural mexer para mim, autodidata, talvez ver um DVD, gravar, essas coisas que a gente fuça na internet e aprende a fazer sozinho, tal. E aí, na época, eu lembro que tinha bastante daquele curso da Microcamp, eu nem sei se tem mais hoje ainda, também nem sei se pode falar Microcamp aqui, mas A na Microcamp época você fez? eu fiz a Microcamp. Eu também fiz na Microcamp, tenho quase certeza que eu fiz na Microcamp. Agora você está me dizendo, eu vou atrás dessa informação, mas eu acho que eu fiz sim também. No, faz muito tempo. Eu acho que não existe mais a Microcamp. Mas eu lembro agora que você está me falando, eu lembro mesmo que eu fiz a Microcamp para aprender sobre computadores também. Muito bacana, gostei dessa lembrança. Vou até anotar. Pode Sim. continuar, grande Microcamp. E
E o legal foi que, assim, eles ofereciam diversos cursos relacionados à informática, Sim. né? Tanto a parte de redes, para quem quer consertar computador e todas essas coisas, até a parte que me chamou a atenção, porque estava relacionado um pouco com a parte de arte, né? Dessa criatividade, era o curso de web designer, era aprender a montar um site. Então, isso na minha adolescência chamou muito a atenção, e aí meu pai comprou esse curso para mim, eu ia fazer, e aí eu fui pegando gosto pela coisa, né? O professor era bem aplicado, bem gente boa mesmo. Um abraço para ele, Fábio Brandão. Ele me ensinou muito e só que ainda era, vamos por assim, era só front-end, era só parte visual. Montar site não tinha sua interatividade, era tudo muito estático ali, né? Colocar nesse linguajar. É, e aí eu comecei a pegar gosto pela coisa que eu fui me entregando de uma forma assim, que o meu curso era de terça e quinta à noite, né? Eu trabalhava durante o dia, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e ainda fazia o curso à noite. Aí eu ia aos sábados, eu queria aprender mais. Tinha eu e mais um amigo e a gente... E assim, sabe quando você se desponta da turma? O professor, às vezes, ele tem que manter o ritmo que seja bom para todo mundo, né? Mas, assim, graças a Deus, eu peguei tanto gosto que eu me despontava da turma e eu queria mais do que aquele conteúdo que era entregue. E os sábados era livre para o pessoal ir lá e usar a internet para ficar nas redes sociais, que na época era o Orkut. Então, eu falei para ele, falei, cara, eu quero aprender mais e como é que eu faço para aprender mais? E ele era muito bom na área, ele já estava no mercado, porque ele não trabalhava só como professor, ele também trabalhava para a empresa dele, própria empresa dele, fazendo vários tipos de projetos. Aí ele falou, cara, vem aos sábados aqui e aí eu vou dando tarefa para vocês e a gente vai capacitando vocês mais. Então eu ia esses 3 dias na semana, tipo, ia me aprofundar mesmo. E o que eu gostei foi, cara, o primeiro projeto que eu fiz era um site de uma pizzaria. Feio pra caramba, mas era o primeiro, era o filho que nasceu, sabe? Não Sim. tinha cliente nenhum, mas era um desafio dele, ó. Imagina que você vai atender a pizzaria do seu bairro, então você vai fazer um site para eles, para as pessoas encontrarem na internet e pedir pizza via internet ou via telefone lá. E a gente fez isso, e ali eu gostei. E aí, a partir disso, eu trabalhava ainda na bicicletaria, mas eu comecei a procurar trabalho na área. Como na época eu não tinha nenhum tipo de formação, era mais estágio, né? E daí, em 2010, eu consegui um estágio numa agência, uma agência aqui de Campinas, onde eu moro. E aí, então, depois disso, eu só fui galgando para as outras áreas. Então, foi mais ou menos essa trajetória que eu fiz para conhecer aquilo que eu estava olhando para dentro de mim, aquilo que eu gostava, o que eu não gostava, para começar a tomar essa decisão. E isso que eu acho muito importante. Você não só saber aquilo que você gosta, mas aquilo que você não gosta também. Porque eu sei que na vida a gente vai fazer coisas que a gente não gosta, mas seria melhor que se a gente conseguisse funilar a maior parte das coisas que a gente faz, ser aquilo que a gente gosta, e só fazer o que não gosta se for necessário mesmo. Então, eu peguei gosto por isso, né? Me encontrei nessa parte, então entrei no estágio, e depois do estágio, aí eu fui efetivado, e fui crescendo e tudo mais. Então, basicamente foi isso. Como é que eu decidi escolher a parte de programação, veio um pouco depois de eu já ter conseguido um trabalho na área. Então, eu tinha acabado o meu curso lá na Microcamp, estava estagiando nessa agência, estava muito legal, estava muito gostoso, o ambiente era muito bom, as pessoas eram muito boas, e tudo que eu estava aprendendo eu estava gostando demais. Só que até então eu fazia só essa parte de web design, só essa parte de front-end, né, que é a parte mais visual, onde as pessoas veem as coisas ali, e não a programação por trás daquilo que é o back-end que acontece por trás, tá? E aí foi num desafio, numa oportunidade que apareceu nessa agência, que eu consegui fazer essa transição e escolher que eu queria fazer isso para minha vida, porque aquilo estava mais dedicado, mais interiorizado aquilo dentro de mim, eu tinha mais convicção daquilo. Então, foi na saída de um dos meninos da nossa equipe que daí o pessoal me convidou para ser responsável por aquilo, né, pelo projeto que ele fazia, era um projeto complexo. Só que antes eu também me preparei para isso. Como eu queria, eu tive que tomar uma decisão, né? Poxa, eu já estou aqui, já terminei meu curso, eu acabei de ser efetivado e eu quero galgar mais algumas coisas. Então, eu escolhi um curso que eu fiz, que é um tecnólogo voltado a desenvolvimento de sistemas para a internet, que tinha, não sei se ainda tem aqui em Campinas, mas é na instituição da Metrocamp aqui, que é um curso focado em todo tipo de desenvolvimento mais para a internet. Então,
e no final dele tinha uma abordagem mais para desenvolvimento de aplicativos, né? Que ainda naquela época estava começando. Isso eu estou falando de 2011 a 2013, que foi Tá. um curso que eu fiz. Então, uns pontos importantes que eu falei, cara, eu quero... Tinha vários cursos, tinha engenharia da computação, tinha análise de sistema, tinha outros cursos na área, ciência da computação, mas eu achava o curso, o tempo muito extenso para aquele objetivo rápido que eu queria. Cara, eu já estou no mercado, quero alguma coisa rápida para eu dar um boom na minha carreira, assim, e eu consegui evoluir em pouco tempo. Então, eu tinha que conciliar tanto os desafios do trabalho, quanto também os meus estudos. Então, por uma coisa não comprometer a outra, eu acabei escolhendo essa parte de tecnólogo. E aí, eu escolhi isso para ingressar na faculdade, para poder fazer um curso e me melhorar as minhas habilidades ali. E uma outra oportunidade que eu vi também foi exatamente essa pessoa que saiu, ele é um grande amigo meu, um abraço, Jean, e ele é muito bom no que ele faz. Ele, assim, tipo, eu falo que eu sou o programador, mas eu sou esforçado, e ele é o nerd, sabe aquele cara que nasce que Tem que sabendo. ter. Ele é o cara fora da curva, assim. E aí, uma vez a gente conversando tal, aí eu descobri, eu toco violão. E ele tinha um violão na casa dele, ele queria aprender, mas ele não sabia. E eu queria sair da parte front-end e entrar na parte de programação mais a fundo, mais pesada. Aí a gente fez um combinado, né? Eu fiz uma proposta para ele, falei, cara, eu te ensino você a tocar violão e você me ensina a programar. Então a gente fez essa troca, foi muito bom. Então além de me dedicar bastante no curso da Microcamp, e aí depois isso eu fazia, então, tipo, durante a semana eu trabalhava, final de semana eu ia para a casa dele, e ali eu ensinava ele a tocar violão e ele me ensinava a programar. Então, isso, depois que eu fiz essa troca, eu dei um salto na minha carreira boa, bem considerado, consegui absorver mais desafios porque eu, tipo, tive esse entendimento que eu precisava me preparar se eu quisesse ir mais longe naquilo que eu já tinha escolhido que eu gostava. Então, isso faz bem parte. Hoje, eu e o Jean conversando, ele brinca, né? Ele fala assim, cara, eu não tive um professor bom, porque até hoje eu não sei tocar violão, mas eu sei programar, então eu falo, meu professor foi bom, mas a verdade é que ele é meio preguiçosão. Mas foi muito bom isso aí, a gente fez uma troca muito boa, cara. Muito Valeu a bom. pena. Muito bom, Hugo. Você nos contou tanta coisa aqui, coisas interessantíssimas que eu anotei aqui. E agora eu vou ter que ir aqui na minha grande lista, que eu vou começar pelo zero. E você me falou uma coisa, dentre várias, mas uma me remeteu a algo que eu escutei ontem. Ontem eu fui assistir uma palestra, teve uma palestra sobre inteligência emocional, aqui mesmo em Vinhedo, onde eu moro, e eu fui assistir, estava aqui do lado, sabe quando vem a propaganda, você fala, não, eu gosto, eu acho que é um assunto legal, eu quero ver, quero escutar o que essa pessoa tem a me dizer. E você falou um conceito no qual, né, eu sempre tive comigo, mas está muito claro na minha cabeça porque eu escutei ontem, e eu vou repeti-lo aqui. Você estava no seu curso, na Microcamp, você tinha lá as suas aulas semanais e você tinha a oportunidade de ir aos sábados, certo? E aí eu vou te contar um cenário que ele me mostrou. O aluno que se matricula num curso, né, vamos supor, você tem aula segunda, quarta e sexta. E esse aluno vai para a aula, mas não presta atenção, ou dorme na aula, ou não faz os exercícios, ou às vezes falta na aula. Esse cara é o nível 1, a pessoa que faz menos do que o combinado, certo? Porque qual que é o combinado? Né? Qual que seria o normal? Ser a pessoa nível 2, pessoa que vai para a aula, anota o que o professor está falando, presta atenção, aprende, aplica aquilo ali. Né? A pessoa, não, mas essa pessoa fez muito. Não, essa pessoa só fez o combinado. Porque a partir do momento que você se matricula num curso, né, espera que se você vá lá para prestar atenção, para pegar o que você estudou e aplicar, para você prestar atenção nas aulas, fazer exercícios, isso é o combinado. E o palestrante ontem falou que as pessoas que prosperam na vida e as pessoas que crescem na vida, assim como você cresceu e está nos contando, são pessoas que fazem mais do que o combinado. O que é fazer mais do que o combinado? Você, além de ir para a aula, além de prestar atenção, além de se destacar, como você falou, que foi bem, que aprendia, aplicava, você foi também buscar ir
outro dia, quando tinha disponibilidade lá do horário, no sábado, naquele horário chato que ninguém quer ir, né? Que ou a pessoa está cansada, gosta de acordar tarde, ou quer jogar bola de manhã, ou enfim, não importa. Você fez mais do que o combinado. E isso te fez crescer. E isso é muito importante, Hugo, porque são conceitos como outros que você trouxe aqui, que valem para qualquer área, para prosperar e crescer em qualquer área, para qualquer hoje jovem que esteja. Às vezes os alunos falam assim, não, mas eu fiz todos os exercícios, eu estudei, fui para aula. Ótimo, você fez o combinado. É o que se espera de você. Você não fez nada além do que se espera. Se você quer crescer dentro das suas escolhas, faça mais do que o combinado. E aí você cresce, né? Hoje a gente tem o Cristiano Ronaldo, não sei quantos, muitos gols de falta que ele já fez, ele, o Messi. Por que você acha que eles fazem mais gols de falta do que a média? Porque eles fazem mais do que o combinado, além do talento que eles têm. Mais do que o combinado, eles treinam depois outras faltas, eles treinam mais faltas do que dão para eles fazerem nos treinos. São pessoas que prosperam. E esse conceito que você me disse aqui, eu achei muito importante trazê-lo aqui, que foi algo que você me disse. Agora, os nossos alunos aqui, eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão achar que eu tenho uma cartilha que eu dou aos meus entrevistados, porque eles falam muitas coisas iguais. Vocês deveriam ver todos os episódios aqui para ver como eu trago pessoas aqui com experiências muito semelhantes de vida. E isso é importante porque todos que estão aonde você está, né, do lado sendo entrevistado, são pessoas que eu escolho por serem pessoas bem-sucedidas em suas áreas, pessoas que conseguiram se estabelecer em suas profissões e são felizes hoje. Certo? E muito do que vocês falam é a mesma coisa. Há 2 ou 3 episódios atrás, não sei exatamente, mas trouxemos aqui um dos exemplos, são vários. O grande Feres, que falou sobre gerenciamento de projetos. E ele nos deu uma aula sobre isso, sobre o mais importante nos pontos de inflexão da sua vida, da vida que ele, né, da vida dele, foi ele sabia para onde ele ia, porque ele sabia o que ele não queria. Saber o que a gente quer tão cedo, principalmente para um jovem, é muito difícil. Né? Você falou de violão, eu sempre falo aqui que a minha primeira opção era música, eu sou pianista. Eu sempre quis ser pianista, sempre quis fazer pianista, mas é muito difícil eu ter exatamente a certeza do que eu queria para o resto da minha vida como profissão. Isso é diferente, né? É uma escolha difícil. E muito provavelmente a maioria dos ouvintes não tem. E mesmo terminando esse episódio, assistindo todos os outros, ainda talvez não tenha. Mas entender o que ela não gosta ou o caminho que ela não quer ir ajuda muito no começo. Talvez Sim. Você vai encontrar seu caminho certo, o propósito lá na frente, mas isso ajuda muito no começo. Saber aonde não ir. Agora, eu quero já emendar uma pergunta, falando das coisas que você me disse, que é uma coisa, além de vocês falarem aqui de se expor ao ambiente, mas depois eu vou mostrar sobre isso. Você falou que você era muito criativo, né? Que você era curioso, criativo, né? Gostava disso, e eu vejo isso, conhecendo sobre programação, como uma característica fundamental em programação, criatividade, né? Querer montar coisas, criar coisas, porque a programação você cria coisas através de algoritmos. Então, eu gostaria que você dissesse 2 coisas para mim. Primeiro, explicasse para o nosso público o que é front-end e back-end que você disse, tá? O que seria isso? Porque programação eu sei que é uma coisa muito vasta. A gente pode ir ponto a ponto depois, falando sobre os conceitos, sobre as possibilidades de aplicação, tudo bem. Mas eu queria que primeiro você explicasse a diferença de front-end e back-end de maneira tranquila, para que os nossos ouvintes, né, caso escutem esses termos, saibam a diferença. E segundo, Hugo, eu queria te dizer isso. A pergunta é, por que criatividade está tão associada à programação para você? A gente pode criar coisas? O que são algoritmos? O que a gente pode fazer? Ou quais as coisas que você criava no começo sabendo programar? O que essa ferramenta te dava para essa conexão com a criação, com a criatividade? Então, primeiro sobre back-end e front-end, depois continuar sobre essa nossa discussão aí, Hugo.
Legal. Antes de te responder isso aqui, deixa eu só fazer um comentário do que você pontuou ali, cara, achei sensacional. É, eu sou cristão e tem um princípio que eu sigo para a minha vida, que é o seguinte, né, que é ensinado na Bíblia, né, que se você faz somente o que te é mandado, você é um servo inútil. Tipo, é meio pesado, né, mas é algo que se você levar pela beleza disso, você vai estar num nível sempre de excelência, entendeu? Então, se juntar esforço com talento, você se torna imbatível. Você se torna imbatível. Eu vi uma vez uma palestra do Bernardinho e ele estava falando assim, cara, o time que a gente ia competir com a seleção brasileira nas Olimpíadas, os caras eram mais altos, eles eram mais habilidosos, tudo, e eu sabia do potencial do meu time. Daí, o que ele quis ensinar? Que assim, eu atribuí um fator chamado esforço, que ele falou assim, cara, a gente vai levar esse campeonato, e se esses caras treinam 5 dias na semana, a gente vai treinar 6. Se eles treinam 5 horas por dia, a gente vai treinar 8. Ele falou assim, o nosso esforço, a nossa repetição nisso de forma intencional, dedicada, vai fazer a gente levar à perfeição, e a perfeição a gente vai conseguir a vitória, a medalha, aquilo que a gente se propôs a alcançar, que é o que talvez todo mundo busca, que é aquilo que você falou, a prosperidade, porque nada mais é do resultado, né? O fruto, ele vai vir. A questão é que você tem que preparar bem a semente para poder semear. Então, isso é muito bom, e até não só falando da área de programação de tecnologia, mas, igual você falou, levar isso para qualquer área da sua vida, você vai ter muito resultado, um resultado muito satisfatório, né? Agora, respondendo as perguntas aqui, o que é front-end e o que é back-end, né? Deixa eu explicar isso. Quando a gente fala de um site, um sistema, uma aplicação, um aplicativo, qualquer coisa, qualquer sistema tecnológico, né, vamos colocar assim, isso que funciona, ele é praticamente dividido em duas partes, né, aquilo que é visual e aquilo que não é visual. Então, front-end fala de face, fala de face, daquilo que é visto, né. Então, tem linguagens hoje que são especificamente para fazer a telinha, né? O pessoal brinca muito, o que você faz? Eu faço telinha. Que, na verdade, isso é uma divisão dentro da tecnologia muito forte, porque hoje tudo é voltado ao usuário. Então, antigamente, a gente fazia as pessoas se adequarem ao sistema. Hoje, o sistema é adequado às pessoas. A usabilidade é focado nisso. Então, quando a gente fala de front-end, tem tanto uma pessoa que ela é o designer, que ele entende da experiência do cliente, do usuário, daquela pessoa que vai usar aquilo. Então, ele desenha aquilo focado naquele público-alvo e ele entrega na mão de quem consegue codificar aquilo para poder ter aquela mínima interação ali, principalmente. E aí, o back-end é aquilo que está atrás, que ninguém vê, que é onde tem as interações ali, naquelas linguagens da telinha preta, né, do Matrix, que corre ali, que vai para cima e vai para baixo, todo mundo olha e fica até mais assustado na hora que vê isso. Mas o back-end é aquilo que funciona, tipo, já dentro de trás. Eu vi uma analogia que era o seguinte, né? Pensa que você está num restaurante. Você chegou, então você falou com o garçom. Garçom, eu quero um prato de comida. Então o garçom ele vai lá na cozinha, ele fala, ó, o Fábio, ele quer esse prato de comida aqui, uma parmegiana. Os cozinheiros vão preparar tudo e aí vai devolver para o garçom e o garçom vai te entregar de volta. Então, fazendo usando essa figura, front-end seria a camada do sistema que é o garçom, entendeu? Você não entra lá na cozinha, você não fala com o cozinheiro, você não faz a sua comida, você não toca naquelas coisas que estão lá dentro. Você fala com o garçom e o garçom vai lá conversar com o cozinheiro, esperar a comida, terminou a comida, traz de volta para você. Então, pensando em site, sistema, qualquer tipo de aplicativo, funciona dessa forma. Aquilo que você interage, o usuário, é o front-end. E aquilo que você não vê, mas existe, acontece, tá lá, é o back-end. Então, tem muito mercado para os dois, cresceu muito o mercado nesses últimos 2 anos, e respondendo rapidamente, seria isso, né, trazendo uma figura para isso. E falando agora sobre criatividade, eu me considero um cara criativo, né? Não sou o melhor de todos os criativos, mas eu me considero criativo e eu gosto de exercer isso.
E como é que eu exerço isso? Resolvendo o problema. Então, tipo, sua pergunta foi, cara, o que você consegue fazer com um algoritmo, né? O que é um algoritmo? Né? O algoritmo nada mais é do que um passo a passo. Como é que você faz para beber água? Pensa no modo mais simples. Eu vou até a cozinha, eu abro a porta, eu pego um copo, eu levo o copo ao bebedouro, eu aperto o bebedouro, encho de água, pego no copo, levo o copo à minha mão, na minha boca. Então, isso é um algoritmo de beber água. Eu consigo programar um robô para fazer isso, só que em vez dele beber, para ele trazer para mim. Então, eu coloco passo a passo, sequência que ele vai ter. Eu dou inteligência a uma máquina para ela poder tomar decisões em uma determinada tarefa. Resumidamente, é isso. E aí, a criatividade, por que eu acho isso que é tão importante, não só para a área da programação, mas para tudo que você for fazer, é que não só para você criar coisas, sabe? Porque, cara, a nossa mente, eu considero que o nosso cérebro é a máquina mais complexa que existe em tudo que existe nessa Terra. Nada supera ele. E você lidar com problemas te força a você pensar em soluções. Então, em todo momento você precisa criar uma solução, ou para despertar um desejo, ou para resolver um problema, entendeu? Então, a solução é para isso. Então, cara, eu quero fazer um aplicativo que resolva o problema de transporte público. Então, gaste tempo pensando no problema e force a sua mente com criatividade como resolver, quais são as possibilidades que a gente tem para poder resolver esse problema de transporte público, e a gente vai usar tecnologia para resolver esse problema. Então, vamos programar aplicativo, vamos programar site, vamos programar robô, vamos programar carro automático. Alguma coisa a gente usa, que seja tecnológico, não necessariamente só sistemas web, mas qualquer coisa para resolver aquele problema. E aí você pode usar o Excel que seja, mas ele pode resolver problemas se você usar ele de forma criativa. Então, se esbarre no problema, se exponha a ele e amplie a sua mente. Tipo, não pense que aquilo está lá para te derrubar. Na verdade, é uma oportunidade para você pensar, olhando do lado, o que eu posso fazer, quais caminhos eu posso seguir, que eu quero chegar nisso aqui, mas eu estou diante de... Eu tenho que percorrer um caminho, sabe? Eu tenho que seguir algum lugar para chegar naquilo. Então, assim, eu acho que é fundamental a gente ter criatividade para todas as áreas, e em programação é o essencial, muito bom, para a gente poder fazer isso e resolver todos os problemas que estão ali. Muito bom, Hugo. Adorei as suas explicações aqui sobre back-end, front-end. Isso é muito importante e esclarecedor, porque a gente até vai tratar outros assuntos aqui, que eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão se interessar muito e vai esclarecer muitas coisas. Por mais que a gente não entre nos componentes técnicos, é importante desmistificar e clarear a mente de uma pessoa hoje para entender o que de fato é um programador. Né? Será que as pessoas acham que o programador é o faz tudo? Né? Aquele cara que vai desde o comecinho codificar tudo até o final? Não, é claro que não. São várias áreas do mesmo jeito que várias profissões. É natural. Mas antes da gente entrar nesse ponto, você me falou uma coisa e eu vou revalidar e reforçar o que você disse. Sumarizando, você disse para nós, né, que independente do front-end ou do back-end, independente do nível de abstração que você vai ter no seu algoritmo, você tem um algoritmo ali, foi escrito, né, que vai fazer alguma coisa. E este algoritmo, que é onde a gente escreve em linguagem de programação, ele precisa ser um passo a passo. Tudo o que o computador fizer será nada mais, nada menos do que está escrito ali. Vamos supor, né, Hugo, que você fale assim para o seu robô. Vá lá, vá na cozinha e abra a torneira e pegue água e venha e traga até mim. Se você não falar que ele tem que pegar o copo, o computador não vai chegar. Nossa, olha esse algoritmo aqui, ele esqueceu de colocar para pegar o copo. Que menino desatento. Deixa eu colocar aqui, vou pegar o copo, senão eu vou colocar minha mão e vai vazar a água, não vai cair em lugar nenhum. Não. Ele vai colocar a mão dele ali, não vai cair nada de água, ele vai vir para você assim e toma. E você vai falar, toma o quê? Não tem água, não tem nada. Então, tudo precisa ser dito no algoritmo, que é exatamente o que você disse, o passo a passo. Eu tenho aqui
uma das nossas entrevistas aqui, que foi com o Rafael Bloomberg, ele deu um ótimo exemplo disso também. Ele falou assim, que estava ensinando a esposa dele a fazer programação e fazer um farol, né? Ele estava usando lá um farol, o LED do farol, e aí ela colocou, acenda o vermelho, o verde, depois de um tempo acenda o amarelo, depois de um tempo acenda o vermelho, e na cabeça dela, quando ela colocou para rodar, o que aconteceu? Chegou num dado momento, todas as luzes estavam acesas. Ela falou, meu Deus, mas por que não apagou? E ele disse, porque você não disse que quando acende a amarela, tem que apagar a verde, quando acende a vermelha, tem que apagar a amarela. Exatamente. Você tem que dizer, o óbvio precisa ser dito dentro do algoritmo. Por isso que existe tanta complexidade. Você tem que pensar em tudo o que está lá. Né? O computador vai ser tão inteligente quanto nós dissermos que ele é. Né? E agora, Hugo, assim, eu acho que uma dúvida que eu estaria morrendo de dúvida se fosse um jovem é o seguinte: você falou back-end, front-end, tudo bem. Quando eu penso em programação, o que de fato um programador pode fazer? Né? Eu acho que está um pouco claro que aqui a gente tem 2 níveis, a gente acabou de subdividir em 2 níveis. Então, o programador a gente já sabe, ele pode até saber de tudo, mas ele vai fazer lá ou a função do back-end ou a função do front-end, por exemplo. Tá? Mas sabe-se muito bem por aí que existem várias linguagens de programação. A gente vê falar sobre Python, sobre Java, várias e várias, cada vez mais. Esses dias eu mesmo estava vendo uma pesquisa, me apareceu uma linguagem, né, que nenhuma das primeiras que eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, o que é isso? Né? Quantas coisas, elas não param de surgir, surgem o tempo todo. Mas isso me remete a um ponto que eu acho que é interessante para o ouvinte. Existem várias linguagens, porque cada uma é meio que feita para um tipo de aplicação. Né? Uma é melhor para você fazer site, outra melhor para você fazer alguma coisa mobile, outra melhor para você trabalhar com software, desenvolvimento com dados, enfim. Eu gostaria que você falasse um pouco para nós das suas experiências, não de todas, da sua. O que você viveu e descobriu de áreas? Olha, o Hugo podia vir aqui. Isso aqui é para programar site. Ah, não, isso aqui é para trabalhar com dado. Ah, não. Aqui O que você já viu, Hugo, dentro da sua trajetória em programação, de possibilidades que você poderia atuar e que são bem diferentes, ou não? É muito parecido, fazer um site é a mesma coisa que fazer um aplicativo, que é a mesma coisa que trabalhar com dado, só divide em front-end e back-end. Conta um pouco para a gente como é que é um pouco essa diversificação que a gente tem no mundo da programação, Hugo. É muita coisa mesmo. E todo dia vem uma coisa nova surgindo aí. O pessoal não cansa de criar as coisas. Mas vamos lá. Cara, as experiências que eu tive foi o seguinte. Quando eu comecei com o meu estágio, então, meu curso ali só tinha me preparado básico para ser um web designer. Então, era trabalhar com ferramentas que remetem a designer, Photoshop, Fireworks naquela época. Então, passando disso, a gente entrava ali em, cara, uma linguagem muito simples que, acho que, não sei, quem pesquisar um pouquinho de tecnologia vai poder aprender, e uma das primeiras que talvez aprende, que é o HTML, que é a linguagem de marcação, que é o que exatamente marca ali a página. Então, a minha experiência maior foi focada em web, em desenvolvimento web. Então, eu comecei com essa parte de front-end, né, da parte visual, que é você monta uma estrutura ali de textos e fotos e começar a dar cor, a dar vida, a dar movimento àquilo. Então, usando linguagem JavaScript, JavaScript é uma linguagem de front. Então, para diferenciar até as duas, assim, para uma informação, aquilo que roda no seu navegador, que o navegador interpreta, são as linguagens de front-end. Então, o HTML, o CSS, o JavaScript e tal. Hoje o JavaScript está muito evoluído, e aquilo que roda no servidor, lá na cozinha, que ninguém vê, são as linguagens que a gente chama de linguagem de servidor, né? Que elas rodam lá e você não vê. Você precisa de um servidor para que ela funcione. Ela não vai funcionar no browser, não vai aparecer. Então, eu comecei por isso. Aprendendo toda essa parte, fui cada vez melhorando ali, querendo fazer mais coisas
legais, interessantes sobre a parte visual. Aí, quando chegou pessoas ali no meu convívio que mexia com outra parte, eu comecei a sentar, ver elas ali, o que elas estavam fazendo e qual que seria o trabalho delas, e fui pegando gosto pelaquilo, só de ver elas, né? E fui também, como eu já contei aqui, me envolvendo de alguma forma ali, pegando algum desafio para fazer, aprendendo, pesquisando, e o pessoal me ensinando também. E a primeira linguagem que eu entrei foi o PHP, que é uma linguagem de programação só para a internet, né? Você não roda o PHP instalado no celular, na geladeira, não, ele é só para a internet mesmo, para rodar num servidor web, que são servidores que rodam linguagem web, focado nisso. E aí eu fui cada vez mais me aprofundando na linguagem de programação e também nos frameworks que ela oferece. Então, pensa assim, o que seria um framework, né? Talvez você me perguntar, mas eu vou responder. Seriam as bibliotecas de ferramentas construídas em cima daquela linguagem para facilitar a vida de um programador, ou para melhorar a estrutura de um projeto, você padronizar ele. Então, se você for programar tudo na mão, você pode escrever linhas e linhas e linhas de código. Mas se você usar, talvez, já partir em cima de uma biblioteca, então pensa numa biblioteca mesmo que, tipo, tem a parte que você acessa uma coisa, outra coisa, ela já vem pronta, ela já tem muita coisa pronta e você vai utilizar aquilo que faz sentido para o seu sistema, para a sua aplicação em si, né? Então, ali, com alguns frameworks da linguagem PHP, Laravel, o Igniter e outros aí que estão Lumen também, que são focados nessa linguagem, né, que são dessa linguagem. Mas eu também, essa foi a maior experiência de toda a minha carreira, foi mais em programação PHP. Mas eu já mexi muito com .NET, tipo, não mais do que PHP, né? Mas eu já mexi muito porque tinha um projeto que eu acabei me envolvendo e eu era responsável por aquilo, então eu acabei mexendo muito ali. .NET é a linguagem de programação da Microsoft, um pouco com Java também, e só fazendo leitura ali com Python, tudo, não cheguei a programar tudo, mas abri o código e via. Agora, falando das diferenças delas e tantas outras, eu acho que, assim, a pessoa ela não deve se prender não é que ela não deve, ela tem a opção de não se prender. Então, vou explicar isso. Por quê? Hoje em dia, tem até o programador que ele é o full stack. O que é isso? É o cara que consegue programar front e back-end. Então, ele tem habilidade para ele chuta com a direita e chuta com a esquerda, vamos falar assim, né? É o cara que consegue fazer os dois, ele atende o cliente, vai lá na cozinha, faz o prato e devolve aqui. Então, ele tem habilidade para poder fazer isso. Tem pessoas que preferem fazer só front ou só back-end. Agora, tem pessoas que querem fazer os dois e hoje existem muitos profissionais assim. Então, isso, tipo, fica fácil até de você pegar outros projetos e explorar em outras camadas, porque você não está preso na linguagem, entendeu? Mas não tem problema nenhum você escolher uma linguagem, você se tornar alguma autoridade nela. Você também tem muito o seu valor, porque aquilo que você falou, cara, tem projeto que é específico, que é melhor usar esse tipo de tecnologia. Tem projeto que é melhor você usar aquele tipo de tecnologia. E quando você escolhe, você define o negócio, o sistema, a aplicação, vai para a parte de arquitetura, você vai escolher uma linguagem de programação para fazer aquilo, é importante você ter especialistas daquela linguagem para ele falar, cara, não faz sentido usar essa linguagem, não, faz muito sentido usar ela, porque ele se tornou uma autoridade naquilo. Então, hoje, fica muito bom a pessoa poder escolher se ela quer só front, se ela quer só back, ou se ela quer os dois. Então, ela pode passear muito nisso. Eu comecei em um, migrei para o outro, não voltei a ser front, embora tenha conhecimento, mas as coisas já estão tão evoluídas hoje que eu acabo tendo que começar a estudar do zero de novo para saber o que está rodando hoje, o que está bom no mercado. Mas você tem essa estrutura de poder usar várias coisas ao mesmo tempo. E aí, quando eu estava falando a não talvez se prender a linguagem, para você focar mesmo, o que você precisa focar é na lógica de programação. Você entender o que é aquele problema, qual a criticidade, complexidade daquilo, e como você consegue resolver isso criando alguma solução, só que você tem que pensar de uma forma lógica, você tem que usar a lógica de programação primeiro, e aí você pegar e programar com lápis e papel, vai fazer o algoritmo, né? Na faculdade a gente fazia muito isso, a gente tinha que desenhar
um fluxograma antes de botar a mão no código. A gente tinha que falar, cara, primeiro faça isso, segundo faça aquilo. Se acontecer isso, faça aquilo outro. Se não, faça aquilo lá. Entendeu? Então, você vai parar e vai pensar, vai discutir, vai fazer um brainstorm com a equipe para discutir como resolver aquele problema. E aí, depois, acho que a linguagem, quem dominar bem linguagem de programação, quem dominar bem a lógica de programação, ele vai conseguir escolher, usar a linguagem que for necessária para poder fazer aquilo. Porque hoje, o Google, o YouTube, as coisas estão muito acessíveis. Então, um bom programador que se preze, ele estuda a linguagem, mas ele também toda hora está perguntando para o Dr. Google como fazer aquilo, ou como não fazer aquilo, ou quem já resolveu esse tipo de problema. E qualquer problema que você colocar, vai ter alguém que já passou por isso, e ele ou tem alguma saída, ou ele vai fazer uma sugestão de um outro caminho para não barrar mais aquele problema. Muito bom, Hugo. Você falou, Hugo, eu não te falei ainda, mas isso aqui vai virar um livro ainda, que é o livro MatrixCast. Eu estou vendo que cada vez eu estou mais me complicando com isso, porque isso aqui são anotações e transformar isso num livro vai dar um trabalho que eu nem sei como eu vou conseguir, mas tudo bem. Mas faz muito tempo. Vai dar conta. Vai. Mas faz muito tempo que eu não coloco 3 páginas aqui. Você me fez ir para a 3ª página em recordes aí de 40 minutos de episódio. Você me falou uma coisa, eu vou refletindo, porque eu também aprendo muito com todo mundo que vem aqui. Eu acho que eu sou o que mais aprendo, porque eu estou super interessado. Eu escuto vocês querendo aprender, querendo absorver. Você me falou uma coisa que sempre esteve na minha cabeça, e você me deu palavras agora para eu utilizar esse argumento, eu não tinha. Mas você está 100% certo ao falar que, de uma forma que você falou para mim foi o seguinte: não adianta nada a pessoa saber programar se ela não sabe pensar como um programador, ou se ela não tem a mentalidade de um programador, que é o raciocínio lógico que você disse, que é entender como transpor um problema da vida real dentro de um algoritmo e entender a melhor forma que você pode codificar a solução. Porque programação nada mais é do que um idioma. Um outro idioma, você vai se comunicar agora com os computadores. E nada adianta você simplesmente saber a linguagem, o idioma, e não ter a mentalidade do programador. E quando a gente fala isso, a mentalidade, Hugo, a gente consegue aprender de diversas formas. Você não precisa, de fato, estar lá numa linha de comando, entendendo. Isso é uma parte super importante para você aprender a comunicação. Mas a mentalidade e o que a programação pode te trazer é uma coisa muito importante. Você consegue com outras ferramentas mais fáceis. Você deu o exemplo aí do Excel. Você falou, um Excel que as pessoas estão, às vezes, mais acostumadas, você consegue fazer grandes coisas, né? A gente trouxe aqui o Pedro Saad, que se descobriu um data science quando ele pegou com o Excel e fez um sistema que ele classificou os problemas que tinha de uma empresa. Ele descobriu quais eram os problemas dentro de uma empresa. Ele fez um data science com Excel. Não é o melhor jeito. Cara, o melhor jeito é o jeito que resolve. Ponto. Se você vai resolver do jeito que você quiser, ponto. Mas outro é mais eficiente. Eficiente é quem resolveu antes. Ponto. Acabou. E ele resolveu com Excel. Então, às vezes as pessoas têm, mas eu não quero. Não precisa começar a aprender programação de fato com uma linguagem, né? Uma linha de comando, né? Umas coisas mais específicas. Você pode utilizar uma programação, né, de mais alto nível, assim, um pouco mais, né, fácil de você entender. Você pode usar bloquinhos, você pode fazer exercícios para entender o que você consegue fazer com essa ferramenta. Isso foi muito bom que você nos disse. Agora, você me disse outra coisa sobre o full stack, né, que é o programador faz tudo, e eu me arrependi, porque você me remeteu a um assunto aqui, especialista ou generalista? Eu anotei aqui, especialista ou generalista? Fiz uma pergunta, e hoje passou na minha timeline no LinkedIn exatamente uma matéria sobre isso. Especialista ou generalista? E aí, não sei por que eu não li essa matéria.
E agora eu estou pensando, se eu tivesse lido, né, porque era uma pessoa que eu admiro bastante, que eu sigo, se eu tivesse lido, eu ia já logo colocar o raciocínio que eu tive ao ler, mas eu não li. Mas, de toda forma, Hugo, eu acho que, assim, todo time, ele precisa de todos os tipos de habilidades e competências ali das pessoas. Um bom time, e não é que o full stack, né, agora eu não preciso nem mais do especialista daquilo, não é assim que funciona. Vai sempre precisar de todo mundo, do especialista, do que você falou, que é aquele cara que realmente é o especialista que vai resolver aquele problema, que vai tomar decisões técnicas melhores, mas é muito importante conhecer o todo, principalmente se você está numa função de gestão ou numa função de entender o business, né, o negócio daquilo ali. Porque tudo bem, uma linha de código é um comando, mas no fundo é uma solução que você está entregando para alguém, né? É a Exato. resolução de um problema, não é só uma linha de comando. Não basta você achar que programador só faz código. O programador tem que entender do negócio, do todo, da comunicação. Isso hoje em dia são habilidades que cada vez mais são necessárias para todos, né? Então, assim, entre o generalista e o especialista, eu não li, mas agora eu vou ler sobre o artigo, mas a minha opinião tem espaço e tem que ter todos para um bom time, né? Então, deixa eu voltar Concordo. aqui, que agora eu quero ir para a minha próxima pergunta. Estamos chegando quase no final do nosso podcast, mas eu ainda tenho 2 temas aqui para a gente tratar um pouco, Hugo. Mas uma coisa que eu vejo, né? Eu vejo não, as pesquisas mostram, né, falam cada vez mais da 4ª revolução, né, industrial, da revolução tecnológica, que cada vez mais programação ela está no meio, né, ela está no meio das profissões, ela está integrada com as outras profissões, as profissões vão ficar cada vez mais tecnológicas. E eu queria deixar um ponto e eu queria ouvir sua opinião. Eu vejo isso porque cada vez mais significa que a gente precisa de mais rapidez, né, decisão. O que é programação? Por que ela traz mais performance? Né? Por que programação está tão atrelada? Né? Você falou, fazer a lápis, né? Fazer a lápis ou fazer no algoritmo? Qual que é a diferença no fundo? Né? Por que os algoritmos, né, a programação, você consegue utilizar ela para escalar alguma coisa? O que isso tem a ver programação com essa revolução tecnológica, na sua opinião, ou naquilo que você vê, né, dentro da sua própria experiência? O que você fez? Você, sei lá, você fazia com lápis de papel, começou a fazer com algoritmo, você fala, nossa, olha a diferença. Não sei se você já teve um bom exemplo assim, ou se como você enxerga, né, essa mudança e todo esse desempenho, né, essa performance que os algoritmos trazem hoje nas nossas vidas. Legal. Cara, eu acho que um bom assunto, ele vai permear várias coisas que a gente vai vendo em várias etapas da nossa vida, né? Eu até queria deixar indicando um episódio do Primotech, que é não sei se você já assistiu, mas acho que é o primeiro episódio. Você assiste todos? Todos. Lá é bom, e eu vi eles conversando sobre, acho que era o primeiro episódio, que falava que todo mundo deveria aprender a programar. Sim. Primeiro episódio. No sentido de, tipo, as pessoas começarem a pensar digitalmente, né, nas coisas e como elas funcionam, até para resolver as coisas mais simples da vida. Tipo, desde identificar, porque não só tecnicamente como fazer a coisa, mas pensar no sentido de, cara, hoje, fake news. Como é que eu valido se é ou não uma notícia verdadeira, se eu estou sendo enganado e estou reproduzindo o engano ou não, se aquilo é mesmo verdade. Tipo, primeiro dispensa o senso crítico daquilo e depois, tipo, usa a tecnologia para resolver seu problema. Agora, respondendo a sua pergunta, né? Eu hoje faço um papel mais de gestão aqui, no trabalho onde eu estou, só que eu uso todos os meus skills de programação, na parte técnica que eu já fiz, eu vou até falar um pouco delas aqui, atuei bastante com PHP, tudo, programação para web, mas eu atuei interagindo também ali com parte de banco de dados, então passando desde MySQL, SQL Server,
até PLSQL da Oracle e tudo mais, porque eu interagia, fazia o sistema comunicar muito com o banco de dados. Então, a gente aprende a pensar modelos relacionados, entendeu? Uma estrutura de dados, como organizar, como armazenar e como expor isso para as pessoas verem tanto um dado pequeno quanto também uma quantidade gigantesca de dados. E aí, voltando aqui agora no que eu faço hoje, eu precisava automatizar um esquema de pegar uma estrutura pensa na estrutura de suporte, eu tenho um monte de chamados abertos. Eu precisava verificar se os que estavam na fila, num painel que não era tão funcional, se ele já existia, se era antigo, se não era, se ele é novo. Então, visualmente, aquilo não me mostrava isso, eu não tinha essa informação. Estava tudo, vamos supor assim, separado, desorganizado. Tinha a data que ele existia, tinha o ID dele, né, a identificação dele lá. Então, a maneira que eu fiz para automatizar isso, e até você falou, o que você fazia no papel e na caneta, que antes eu tinha que ir olho a olho, um por um, para saber se aquilo era daquilo ou não, se era atual ou não, para eu poder delegar para alguém ou para eu poder resolver, e qual a criticidade daquilo, né, qual é o assunto. Eu botei isso, tipo, no Excel ali da vida, que era o próprio Google Drive, então eu tinha uma coisa simples, que todo mundo tem hoje uma conta no Gmail, eu entro no meu Drive, eu abro o Excel, e eu coloquei aquela lista e eu montei uma fórmula que ele verificava quando foi criado e se ele já existia. Então, todo dia eu só entrava, em vez de eu gastar ali meia hora, uma hora vendo aquilo, o que eu fazia? Eu exportava aquilo e jogava nessa planilha para ela poder me mostrar estruturalmente, falando, ó, esses aqui é os que já estavam desde ontem, esses aqui são novos, você precisa dar destino para eles. Então, o que muda com a parte da programação na vida de uma pessoa para poder criar um algoritmo e tudo mais, é a possibilidade de você melhorar aquela tarefa que você está fazendo. Então, por que você escreveu um algoritmo para fazer uma tarefa? Porque ele vai ser mais rápido, porque você pode dar mais inteligência para ele, ele pode ir aprendendo aquilo, até estendendo um outro assunto aqui, de inteligência artificial e tudo mais, machine learning, e você pode ganhar tempo com isso. Eu acho que o fator primário, o primeiro fruto que vem é o tempo. Então, se eu demoro muito para fazer uma atividade, e se essa atividade não exige aquilo que só o ser humano tem, que é a criatividade da coisa, que eu delego isso para a máquina. Então, se você pensar nessa questão de revolução tecnológica que você está falando, muitas profissões vão deixar de existir porque o trabalho delas é um trabalho que ela não exige, vou colocar criatividade aqui, que está fácil na ponta da língua, mas é um trabalho que você executa manualmente, repetidamente. Isso, você consegue usar uma programação, seja qual é, em qualquer nível, para deixar essa tarefa lá sendo feita por um robô e você usar agora a sua mente para pensar em outras coisas. Então, hoje eu tenho mais tempo para pensar estrategicamente no meu trabalho, em como atingir os resultados melhores e mais rápido, do que se eu ficasse todo dia fazendo aquilo, eu teria menos tempo para fazer isso. Então, eu iria gastar a minha energia fazendo movimentos repetitivos, do que eu gastar minha energia usando isso de uma maneira melhor para mim, para o meu próximo, para a companhia, para o meu trabalho, entendeu? Então, isso é todas as áreas que dá para a gente fazer. Se a gente vai resolver problemas sociais, ou se a gente vai melhorar setores de dentro da empresa. As pessoas até acham ruim quando... E nesse episódio que eu indiquei do PrimoCast, do Primotech, ele fala exatamente isso. Que as pessoas... não é que as máquinas acabam substituindo as pessoas, né? Tipo, você vai perder o seu trabalho. Não, é que quem não sabe usar a tecnologia vai deixar de ser valorizado. Acaba perdendo o espaço automaticamente, porque a tendência é cada vez se tornar mais tecnológico. Esses dias eu fui visitar um escritório de contabilidade, e o objetivo dele fazendo essa conversa tal, de como ele queria estruturar, ele falou o seguinte, cara, eu estou pensando a médio e longo prazo, porque hoje eu quero aumentar a minha quantidade de clientes, mas eu não quero aumentar o meu custo. Ou seja, ele tem pessoas para fazer trabalho que atendem X clientes. Se ele quiser dobrar isso, ele vai ter que dobrar o número de pessoas. E a ideia não é isso, é usar as pessoas que estão lá para
fazer outros tipos de serviços para o negócio da companhia, e aquilo que as pessoas fazem hoje, que é de forma repetitiva, vamos colocar a tecnologia para resolver isso. E eu até falei para ele, falei, cara, hoje, todo segmento, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, vai para caminhar para um barra tech. Então, a contabilidade vai ser contabilidade barra tech. O restaurante hoje, ele é um restaurante barra tech. Se ele não tiver uma estrutura de dados para saber qual que é o consumidor mais, qual que é o prato que sai mais, ele tem que pôr tecnologia no negócio para ajudar ele a se tornar mais competitivo. Daqui uns dias, hoje em dia, se quem não tiver dentro de uma estrutura tecnológica, ele não tem como competir com os outros. E isso não é que ele foi tirado, ele acabou saindo si mesmo, porque ele não colocou tecnologia para dentro do negócio dele. Então, você vê, mineradoras hoje, as pessoas não ficam mais lá correndo risco de vida. São robôs que ficam lá, o pessoal fica dentro de uma salinha que parece uma cabine, controlando os robôs para fazer aquilo. Entendeu? Então, tudo vai caminhar para um barra tech. A educação, barra tech. É uma escola, barra tech. É um restaurante, barra tech. A manicure, barra tech também. Vai ter que ter alguma coisa que ela consegue fazer com tecnologia, seja para atender, seja para executar a tarefa dela, seja para ajudar ela a pensar de forma estratégica. Vai ter que ter alguma coisa voltada à tecnologia em toda a empresa, em todo o negócio. E isso tem muito chão para correr ainda. Muito bom, adorei os seus exemplos. Adorei os seus exemplos, Hugo. Eu achei muito interessante. Eu anotei aqui. Eu acho que eu já vou sumarizar tudo que a gente conversou, mas talvez as pessoas, só para acrescentar, elas pensem, né, acrescentar o que você disse, pensem em automatizar, né, a pessoa só pensa, faz alguma coisa repetitiva, e às vezes é difícil da pessoa entender. Eu vou dar um exemplo muito prático e muito atual, que é um exemplo hoje de mim. Né? Hoje a gente está aqui gravando, nesse exato momento são 15 para as 10 da noite de uma quarta-feira, na qual o meu dia começou às 5h20. E como eu disse para você, eu não parei nenhum segundo, a não ser meus 10 minutos de descanso no almoço. Eu preciso dormir, que é bom que eu me revigore. Então, eu tive um dia inteiramente lotado. Graças a Deus, só fazendo coisas que eu amo, por isso estou feliz aqui gravando com você nesse momento. Mas, o problema não é o estresse nesse momento para mim. O problema é que eu precisava fazer mais coisas. Estava fazendo um joguinho, programando um joguinho do Atari, batia, queimava lá na espaçonave, e chegou num momento que eu queria ter terminado o jogo, porque era a minha meta. Eu queria ter terminado, ou indo um pouquinho mais longe de onde eu fui. Talvez amanhã eu termine, mas eu queria ter terminado hoje. E eu não terminei. E até chegou, eu estava fazendo as coisas, até chegou na hora que eu te mandei a mensagem, eu estava indo buscar minha esposa, eu falei, Tainá, me deu uma CPU aqui, lotou, eu perdi meu cronograma, fiquei confuso por uns 15 minutos, porque eu precisava de mais tempo. E aí você fala, tudo bem, Fábio, mas como você poderia aplicar, então, a programação ou automatizar o que você faz repetitivamente? O que você levanta da cadeira e senta? O que você vai programar? Porque eu fiquei o tempo todo no computador. E eu entrevistei um cara genial, e ele realmente é genial, que é o Rafael Bloomberg. E num dos episódios, que ele já fez 2, tem mais 2 marcados para esse ano, ele me disse que ele programou um teclado. É que o nível mas o raciocínio lógico dele, olha o que ele me falou. Ele falou, cara, sabe uma das coisas que eu faço várias vezes? É abrir o PowerPoint, por exemplo. Eu vou lá, aí você fala assim, você vai lá, você clica ali no iniciar, abre o PowerPoint. Ele tem uma tecla no teclado que vai automaticamente para o PowerPoint. O Excel. Uma tecla no teclado que vai para o Excel. Abrir o navegador. Uma tecla no teclado que abre o navegador. E olha aqui outra coisa genial que ele falou. E é um teclado inteiro, tá? Não me lembro de todas as teclas, nem ele me contou de todas. Vou te dar mais um exemplo só. Ele falou assim, todas as apresentações que eu fazia no trabalho, eu tinha que colocar data no rodapé. Ele criou uma tecla e programou essa tecla para que o momento que ele aperta na tecla, ela coloca a data certa no rodapé da apresentação dele. Imagine o quão efetivo este funcionário, esta pessoa é na vida profissional dele ou de qualquer coisa.
Este cara, por mais que seja detalhes, né, um teclado são várias teclas, eu dei 4 exemplos, né, tem mais muitos outros, olha como talvez ele, fazendo as mesmas coisas que eu fiz hoje, talvez ele tivesse aí 1 horinha a mais, meia hora, que é talvez o que eu precisasse para hoje poder ficar tranquilo no momento, ter um momento mais de lazer, terminar do jogo. Então, por mais que a gente está falando aqui só de momentos, né, de case de trabalho, isso se aplica a tudo, porque de uma certa forma, os algoritmos e as programações, elas vêm para facilitar a nossa vida e como você mesmo disse novamente num exemplo genial, que eu não tinha essa palavra, é para que nós não é para que a gente não faça mais nada, daqui a pouco você não precisa ir para lugar nenhum, você vai sempre pela internet, né? Você fica dentro de casa, daqui a pouco você come, não é. É para você utilizar a tua mente e a tua criatividade, que esta sim, quem tem somos nós, para criar outras coisas, para desenvolver coisas novas, para chegar em pontos que antes não conseguíamos, porque a gente ficava muito tempo fazendo tarefas que podem virar funções. Exato. Quem nunca ficou fazendo o relatório e no fim não conseguiu analisar o relatório? De tanto tempo que demorou para fazer. Hoje em dia, você pode criar uma ferramenta que ele te faz um relatório e aí você vai gastar o tempo para analisar os resultados. Então, de uma certa forma, o que eu entendo é isso, né, da importância, né, de automatizar processos, ele cria oportunidades e deixa mais espaço para a nossa mente. Então, sumarizando um pouco de tudo que você disse, né, desde o começo, de saber o que você não queria, né, para tomar as decisões, da sua criatividade, você foi uma pessoa que fez mais do que o combinado, por isso que prosperou, por isso que teve um crescimento, né, foi enxergando as oportunidades. Uma coisa que eu achei interessante também, quando você estava no meio do estudo, né, aprendendo as suas skills, as suas habilidades, você falou assim, cara, que eu preciso, você queria agir rápido, sabia o que você queria, foi lá, como que eu vou aprender isso que eu preciso para melhorar na minha carreira? Tal, objetividade, sabe o que precisa. Às vezes a gente quer aprender e a gente não se faz uma pergunta muito simples antes de começar a aprender. Hoje mesmo eu escutei, eu estou estudando inglês, né? Então eu gosto muito de TED Talks, e eu estou vendo os TED Talks em inglês, sem legenda, nada, para treinar o listening enquanto eu lavo a louça, porque é um momento do meu dia que eu vou fazer enquanto eu lavo a louça. Aí eu ponho o meu fone e aprendo inglês, né? Pelo menos faço 2 coisas. Aí ele estava falando justamente disso, de quando você vai aprender, né? Ele fala que em 20 horas você consegue aprender qualquer coisa. E ele fala, quando você vai aprender, uma das primeiras coisas para essa técnica é você saber o que você quer aprender. Aonde você vai chegar? Ah, eu quero aprender, então, back-end. Para quê? O que você vai fazer? Ah, front-end. Para quê? O que você vai fazer? Ah, ele falou aqui, ó, HTML, Java. Para quê? Onde você vai aplicar isso? Porque senão você não vai para lugar nenhum. E isso que você falou foi fundamental. Então, depois você veio aí com os conceitos, back-end, front-end, full stack, acho que tudo que você nos enriqueceu aqui nesse episódio falando sobre programação, que foi super interessante. E agora, no fim, para a gente, né, completar falando como foi muito, e é muito importante essa presença, essa cada vez mais, né, a tecnologia cada vez mais presente. Então, Hugo, eu queria muito agradecer a sua participação. A gente agora vai chegar nas considerações finais. Tem só uma coisinha que eu não te avisei, e eu gostaria que você, né, falasse para os nossos ouvintes, aí um recado final que você deixasse para os nossos ouvintes, onde a gente pode te encontrar aí nas redes sociais, né, para que os ouvintes possam falar com você. Você tem um podcast também, né, que não é sobre tecnologia, é sobre, né, cristão, né, sobre as coisas, né, de religião, e é muito importante, a gente inclusive vai marcar um episódio sobre isso, né, para a gente gravar aqui ainda. Então, fala um pouco como a gente consegue te encontrar. E, para os nossos ouvintes aqui do Spotify, a gente pode deixar uma pergunta, qualquer pergunta, sim ou não, a pessoa escreve qualquer resposta, qualquer coisa, para que justamente a gente entenda e tenha um feedback um pouco dos nossos ouvintes. Então, qualquer pergunta, Hugo, sem crise, sem qualquer uma, pode ser até assim, você gostou ou não,
Qualquer uma. Se não souber, pode usar essa. Então, eu gostaria só que você se despedisse do pessoal, falasse onde a gente se encontra e deixasse a pergunta para os nossos ouvintes do Spotify. Se você está no YouTube, não temos ainda essa ferramenta. Legal. Bom, quem gostou do papo aí, quiser interagir mais ou acompanhar mais, pode seguir aí no LinkedIn, me chamar lá para se conectar também. Acho que tá Hugo Henrique Gomes de Souza, ou Hugo Gomes de Souza. No meu Instagram também tá Hugo Gomes Souza. E aí, como o Fábio falou, eu comecei um projeto esse ano. Na verdade, ano passado, tinha começado um projeto que era só no parte de... É um podcast, mas é só de ouvir, não tinha vídeo, nada, então era no Spotify, em outras plataformas, que é o Graça que Educa, que o foco é exatamente ser uma plataforma para fornecer educação cristã para as pessoas, né? Então, quem quiser aprender mais, quiser discutir, quiser falar e ser ouvido, também lá é um espaço que eu interajo. Eu comecei esse ano também um canal no YouTube, que é o do Graça que Educa. Então, se você pesquisar aí no YouTube, no Spotify ou em outras plataformas, Graça que Educa, a gente está lá, sempre colocando um conteúdo tanto para ensinar as pessoas, mas também para trazer uma palavra de esperança, né? Que é sempre bom as pessoas terem esperança. E uma pergunta, rapaz, eu acho que uma resposta fechada, sim ou não, é se você acredita que hoje você está vivendo algo que ele é proposital. Tipo, você vive hoje o seu propósito, tipo, aquilo que... Porque a gente falou aqui daquilo que eu gosto, o que eu não gosto, e as pessoas... pergunte para as pessoas como elas te definem, né? O que elas veem de bom em você, para você se encontrar nisso. Então, se a galera está procurando talvez uma profissão, procure uma profissão onde você vai ser feliz, onde você, em todo lugar, você vai ser reconhecido, desde que você faça além do que te é exigido, né? E também você procure fazer sempre com excelência, com alegria no coração, então você vai ter resultado. Mas como é que você combina essas coisas? Quando você se descobre, sabe? Quando você olha para dentro de você e você fala assim, eu estou disposto a ensinar as pessoas, eu sinto prazer nisso. Então, acho que a pergunta básica é, você está vivendo o seu propósito? Você acredita que você vive dia a dia o seu propósito? Você acorda de manhã e vai dormir sem saber por que você está aqui? Muito bom, eu adorei a sua pergunta, ela é muito importante. Primeiro, que eu vou deixar aí tudo, LinkedIn, YouTube, Spotify, fiquem tranquilos, vou estar aqui ó, no link, né, na descrição deste episódio aqui para vocês, acessem lá, falem com o Hugo, tirem suas dúvidas, chamem ele, conversem com ele, enfim. Muito bom a sua pergunta, Hugo. Afinal, para eu complementar agora o nosso episódio, que a gente tem que acabar aqui porque vão chegar 10 horas da noite, e eu falo um pouco alto, moro num apartamento, então a gente tem que parar. Mas, se não fosse por isso, continuaria. E da mesma forma como eu te falei que comecei hoje às 5h20, ficaria até o tempo que fosse preciso, porque hoje eu faço porque eu tenho total certeza do meu propósito. E não tenho dúvida nenhum. Hoje eu tenho 32 anos de idade e nem sempre foi assim. Eu, primeiro, assim como você disse, sabia o que eu não queria. Tive dúvidas muitas vezes. Fui do mesmo jeito. Gostava mais ou menos? Acabei gostando, de tanto que fiz. Repete, repete, faz, gosta. Gostei. Achei meu caminho, fui feliz, sou feliz. Mas no momento que você realmente encontra o que você disse, que é o propósito, não precisa nem ninguém te avisar. Você vai saber. Qualquer um que está assistindo, você vai saber. Você vai saber, não, é isso. Você vai ter certeza que é isso. Não precisa, você não vai ter dúvida. E isso é exatamente a minha resposta para a tua, que é sim. Para a tua pergunta, hoje a minha resposta é sim, e isso é muito bom. E grandes ouvintes, muitíssimo obrigado. Hoje foi um episódio muito, muito interessante. Eu adoro quando vem, né, tecnologia, programação, uma das profissões que vocês mais precisam entender dessa importância. Nem todos, não precisa que todo mundo precisa ser programador, não. É como a gente falou, precisa entender principalmente a mentalidade e como que a programação ela está sempre cada vez mais presente em todas as áreas.
Então, muito obrigado. Não se esqueça de curtir, se inscrever aqui no nosso canal, compartilhe para todos que vocês acreditam que precisam ver esse bate-papo, essa mensagem aqui também. E eu espero vocês, grandes ouvintes, na próxima semana para mais um MatrixCast. Muito obrigado e até semana que vem. Obrigado, Hugo. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.